Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando agora mais um Nunca Foi Sorte, Minha História no Mercado Imobiliário, um quadro de entrevistas em que semanalmente nós trazemos personalidades, nomes influentes do nosso mercado imobiliário, para a gente trocar uma ideia, um bate-papo bem descontraído e conhecer um pouco mais sobre essas pessoas, histórias que possam nos inspirar a sermos cada vez melhores neste ramo tão incrível em que atuamos. E hoje eu tenho um imenso prazer de estar recebendo o nosso queridíssimo Ricardo Martins, que eu acho que ele dispensa apresentações, né? Muito provavelmente a galera aí do outro lado já conhece o Ricardo, grande empresário, influenciador, corretor aí. Então, primeiramente, eu gostaria muito de te agradecer a participação, Ricardo. Seja bem-vindo. Que é isso, obrigado. É uma honra para mim poder estar compartilhando um pouquinho com vocês. Eu sou um entusiasta do mercado imobiliário, né? Apesar de ser corretor, empresário e tudo mais, sou apaixonado nesse mercado. Então é um prazer poder compartilhar um pouquinho, tanto da minha história como de insights, né? O que eu puder cooperar com a nossa categoria é uma bênção para mim. Com certeza, muito bacana. Então, olha só, para a gente começar, eu estava olhando o seu Instagram e me chamou muito a atenção um vídeo que você postou ano passado, no Dia do Corretor, que foi uma espécie de retrospectiva da sua carreira, em que você postou vários momentos, desde ali do seu início até hoje em dia, atualmente. E eu achei muito bacana, foi uma postagem que teve um alcance incrível, achei inspirador assistir a esse vídeo. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi o seu início no mercado imobiliário. Para quem ainda não conhece tão bem a sua história, fala pra gente, como que você caiu no mercado imobiliário? Olha, eu literalmente fui de paraquedas, né, cara? Não esperava entrar nesse mercado, não tenho ninguém da família que já tinha trabalhado com imóveis. Meus pais são funcionários, foram funcionários a vida toda, né? Hoje são aposentados. Eles trabalhavam com call center, né? Eles trabalhavam na Oi, né? Já teve vários nomes, Brasil Telecom, Tre Goiás, Celebrais. E aí eu estava indo na mesma linha, né? Eu trabalhava lá também. E aí, um determinado momento da minha vida, ali ainda no call center, tive problemas pessoais dentro da empresa, pedi demissão, era muito jovem, né? E aí saí, fiquei alguns meses sem trabalho, ali no seguro-desemprego, e aí consegui uma vaga, fui procurar emprego no jornal. Naquela época a gente procurava ainda era em jornal. Então, Eu lembro dessa época. estou denunciando a minha idade aqui. A gente procurava emprego nos classificados, e aí procurei lá, e a primeira vaga foi exatamente a primeira vaga que eu encontrei, era corretor de imóveis. Quem estava fazendo o anúncio era o Ronaldo, né? O Ronaldo Dantas, o fundador da MyBroker. A MyBroker tinha acabado de nascer, então eles estavam contratando os primeiros corretores, e eu lembro que a descrição da vaga me chamou muita atenção. Pra vocês entenderem o contexto, eu ganhava R$ 1.000, né, como call center. E aí, quando eu saio eu já nem era call center, era técnico de informática dentro do call center. E aí, eu tinha um salário de 1.000, né? E aí, na vaga, tinha lá, assim, perspectiva salarial de R$ 6.000. Só que era perspectiva, não era salário, porque corretor não tem salário. E aí, eu só olhei os 6.000, né? Enxerguei R$ 6.000. Não exigimos experiência. Aí eu falei, pô, então, pronto, eu não tenho experiência. Deu match. Então, e damos o treinamento. Eu falei, não, isso aqui é pra mim. E aí topei, fiz a entrevista, né? Passei, não existia muito critério para se contratar. Na verdade, eu estava desesperado para pôr gente para dentro da empresa. E aí eu fui uma dessas pessoas. Então eu entrei literalmente assim, ó, por acaso total. E me apaixonei pela profissão, né? E não foi no começo. Isso precisa ficar muito claro. Os meus primeiros 2 anos de MyBroker, quando eu estava começando ali na empresa, os meus primeiros 2 anos de mercado imobiliário, eles foram muito difíceis. Foram 2 anos para fazer 2 vendas, né? Então, assim, eu era muito ruim de venda, fui muito mal sucedido no início. A minha média salarial, quando eu fiz a conta dessas 2 vendas, deu a mesma média do call center, que era R$ 1.000, né? Quando eu diluí, só que existe um problema. Quando você ganha 1.000 por mês, é uma coisa, né? Você vai pagando as contas ali e tudo mais. No arroz, mas vai.
Agora, quando você fica muito tempo sem ganhar nada, os juros e vira uma bola de neve, vira um problema, estresse vem muito grande. Então, isso gerou muita pressão. A minha esposa teve que segurar a barra durante muito tempo, por esse período de 2 anos, né, em que eu fui muito mal sucedido. Então, meu começo foi esse. Eu gosto de deixar isso muito bem claro, explícito, porque talvez o corretor me assista hoje, ele pense, não, pro Ricardo é mais fácil. Ricardo é comunicativo, Ricardo é isso, Ricardo é tal coisa. Não, eu era totalmente travado, a minha aparência não me ajudava, a minha comunicação não me ajudava, a educação que eu tive não cooperou para o empreendedorismo, né? Então eu venho de uma família que não é de empreendedores, então eu tinha tudo para dar errado, e de fato deu errado por muito tempo. Só que aí, com a persistência e continuando e buscando formas de melhorar, a coisa aconteceu. Exatamente. Muita persistência, né? Então, de fato, no seu caso, nunca foi sorte mesmo. Foi Exato. trabalho duro, né? Foi errando e aprendendo e persistindo, né? Perfeito. Isso a gente está falando de quanto tempo atrás, Ricardo? Isso foi há 13 anos, né? 13 anos. Bacana. 13 anos. Eu tirei meu Cresce é 20964. Então eu tirei ele há 13 anos. Bacana, muito bacana. E olha só, eu estava vendo alguns dos projetos que você tem apresentado ao público atualmente, né? E me chamou muito a atenção os dois especificamente aqui. Como vender imóveis em tempo recorde, né? Descubra 8 passos simples para vender qualquer imóvel em tempo recorde. Eu Certo. queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, né? Sobre esses 8 passos, para quem está aí realmente precisando dar uma guinada na carreira. O que você poderia nos dizer a respeito desse seu projeto? Olha, esse curso especificamente, ele foi desenhado pelo Ronaldo, né? Essas aulas, elas são dadas pelo 80% desse treinamento foi o Ronaldo Dantas, que é meu sócio, aquele que me contratou lá na MyBroker no início, depois acabou se tornando sócio, né? A gente foi sócio durante muitos anos ali na MyBroker. A minha saída da MyBroker aconteceu agora recente, ainda somos muito amigos. E ele trabalhava com vendas, né? Mesmo antes do mercado imobiliário, ele trabalhava com vendas de cartão de crédito. E vendas, mesmo que seja, se você estiver vendendo um celular, estiver vendendo um cartão de crédito, estiver vendendo uma casa, os passos normalmente eles se mantêm, né? Os processos para venda que tem a ver com prospecção, que tem a ver com tentativa de fechamento, contornos de objeção, follow-up, né? Toda essa estrutura de vendas, ela é semelhante, né, para todos os tipos de produto, porque na verdade nós estamos tratando de pessoas. O produto ele vai mudar, mas no final das contas são pessoas. Então a gente tem que entender de comportamento humano, né? Então esse treinamento que a gente criou, ele é o treinamento que foi utilizado e que ainda é utilizado dentro da imobiliária, né? Hoje a MyBroker ela está com 44 lojas, mais de 2.400 corretores, deve estar nessa faixa aí de 2.400 corretores. Então, quando esse cara entra, ele é treinado com esses 8 passos para que ele venda imediatamente, pelo menos ali nos 30 primeiros dias, para dar aquela acelerada. Isso não mantém a carreira da pessoa, depois ele precisa se especializar. Por isso que a gente desenvolve outros projetos, por exemplo, o corretor de elite, onde aí eu vou treinar coisas mais profundas, de como o cara se posicionar, de como ele se comportar. Aí eu vou falar de comportamento dentro da profissão, eu vou falar de mentalidade, eu vou falar sobre marketing, né, ensinar sobre redes sociais, sobre Instagram, TikTok. Então é um pouco mais complexo e completo o treinamento. É um treinamento aí que eu espero que a pessoa faça em pelo menos uns 8 meses. Então esse já é mais focado na carreira. O outro é mais um start. Tanto que o nome desse projeto, esse do Ação Venda em Tempo Recorde, ele era Start Broker. Eu só mudei o nome porque eu precisava de um nome que fosse mais autoexplicativo. Então, venda em tempo recorde. A ideia é essa, né? Fazer o cara ter aquela primeira venda para não passar a dificuldade que eu passei. Porque eu fui fazer minha primeira venda com 7 meses, cara. Uhum. Então, 7 meses de profissão para você fazer sua primeira venda é muito desgastante, é muito desanimador. Vem pressões, as pressões elas não são só internas, vem pressões externas. Normalmente, se você é casado, se você outras pessoas dependem de você, às vezes seu pai, sua mãe ficam no seu, pô, arruma um emprego,
Né? Você vai ficar nesse negócio aí até quando? Você viu que não dá certo? Isso aí não é para você. Tenta algo diferente. Então as pessoas começam a pressionar a gente e as próprias dívidas começam a nos pressionar, né? Porque vai faltando dinheiro, as contas não esperam. Então a gente pensou numa estratégia de como fazer essa pessoa vender muito rápido, né? É mais com um alívio imediato esse processo. E aí depois o cara vai entendendo um pouco mais sobre a profissão e vai se estruturando melhor. Porque na real, como qualquer outra profissão, a pessoa ela de fato vai ser bem sucedida para valer com alguns anos de carreira. Então a pessoa tem que ter uma paciência, entender que como qualquer outra profissão, você está crescendo, existe um processo. É porque às vezes a pessoa vê no mercado imobiliário, ela vê que um colega foi e fez uma grande venda. Entrou e fez lá uma venda na sorte, vendeu lá 3 milhões, colocou 150 mil no bolso. Aí a pessoa acha que vai ser sempre assim, que vai ser simples assim. Não. A consistência na venda, ela é construída. É um processo, é um crescimento de carreira, né? Construir carteira de clientes, construir carteira de relacionamento, aprender sobre o seu mercado, virar especialista. Então, tudo isso demanda persistência, resiliência e tempo, né, para que aconteça. Exato, perfeitamente. E eu também vi que do dia 23 ao dia 25 agora deste mês, você vai estar aí ao vivo, né, em um evento, o maior evento gratuito do mercado imobiliário, que é o Aplique o Grande Ciclo para Vender Todos os Meses no Mercado Imobiliário, né? Isso. E aí eu queria saber também um pouquinho do que esperar, do que podemos esperar desta live. Eu já me inscrevi e estou ansioso por Perfeito. ela. Bacana. Olha só, normalmente eu faço esses treinamentos gratuitos pelo menos umas 5 vezes por ano, mais ou menos. Eu faço ele antecede a abertura de turma. Por que que a gente faz? Primeiro, porque é um conteúdo gratuito, tem muita gente que está entrando agora no mercado imobiliário, talvez essa pessoa não tenha condição de comprar um curso, talvez essa pessoa ainda está aprendendo, ele está flertando com o mercado imobiliário, ele não sabe se é isso que ele quer, e talvez nesse treinamento de 3 dias ele descobre, não, é isso mesmo que eu quero. Nesses 3 dias, às vezes a pessoa faz uma venda, é muito comum durante os 3 dias a pessoa aplicar algo que ela aprendeu à noite, ali no outro dia ela já faz uma venda. Então a ideia nossa é que a pessoa conheça, é como se fosse uma degustação, né? Eu fico ali durante umas 5 horas. São 5 horas mais ou menos de treinamento, é ao vivo, né? Então eu sou muito intenso com o processo inteiro, eu vou interagindo com as pessoas. Então ele é feito para que a pessoa tenha resultado imediato. E aí ela tendo resultado imediato, no final das turmas, normalmente eu abro, né, uma turma nova para o corretor de elite, né? Aí alguns se matriculam. Hoje a gente tem uns 14 mil alunos mais ou menos dentro do corretor de elite. Ou se a pessoa achar que ainda não é o momento dela, né? Às vezes por questões financeiras ou porque ela ainda não está confiante de fazer, ela continua nos conteúdos gratuitos, né? Eu tenho um canal que se chama O Corretor Taon, né, do YouTube, que é só para conteúdo de mercado imobiliário. E tá tudo lá de graça, né? Tá tudo lá para a pessoa aprender. Claro que gasta tempo, né? Tem que garimpar, tem que ir lá assistir, são centenas de horas de conteúdos ali. Mas esse que vai acontecer agora esse mês, eu quero focar bastante em posicionamento digital, eu quero focar muito em marketing e quero abrir um tema que eu nunca abordei. Nesses 4 anos que eu ensino no mercado imobiliário, eu falei pouco sobre família. E nos últimos 3 anos, eu trabalhei muito, cara. Eu me gabava de dizer que eu era um workaholic, né? Então, trabalhava demais e eu acabei abrindo mão dos meus filhos, da minha esposa, do meu relacionamento, isso me prejudicou demais, cara. Então, eu me sinto na obrigação, como influencer, né? Como uma pessoa que tem influência sobre uma categoria inteira, de também trazer essa consciência de que, opa, peraí, trabalho é importante, a gente tem que lutar, a gente tem que persistir e tudo mais. Só que tem coisas que não dá para você abrir mão. Tem coisas que não são recuperáveis, dependendo do tanto tempo que você abandonou. Então eu chamo a galera para a realidade agora, eu trago essa nova percepção. Vai exigir sacrifícios ainda? Claro que vai, mas tem coisas que não podem ser sacrificadas. A gente vai sacrificar outras.
Talvez você vai ter que dormir um pouco menos, vai ter que acordar mais cedo. Talvez você vai ter que abrir mão um pouco de Instagram, de alguns lazeres, você vai ter que ser um pouco mais determinado, vai ter que conversar fiado um pouco menos, vai ter que se dedicar um pouco mais à leitura e tudo mais. Então, assim, haverá uns sacrifícios, claro, mas outras coisas que eu sacrifiquei, não aconselho. Cheguei até esse ponto para poder falar para as pessoas, olha, isso aqui você não sacrifica, isso aqui você não sacrifica. Eu fiz e deu ruim, né? Então eu tenho a consciência para trazer isso para a galera. Então vai ser um evento bem bacana. Eu quero que minha esposa participe comigo ali no evento online. Estou apresentando eles mais nas minhas redes sociais justamente por isso, né? Para que as pessoas entendam que a base familiar ela é extremamente importante, né? Não tem sucesso profissional que compense um fracasso dentro da família, criação de filhos e tudo mais. Com certeza, Ricardo. Você disse muito bem, eu concordo 100% e eu tenho muito comigo a ideia de que nós temos apenas uma vida. A gente costuma dividir a vida profissional, a vida familiar. Mas no final das contas, é uma vida só que a gente tem, É, né? Então é muito importante que a gente tenha esse feeling, né, de entender o momento de parar, calma, eu preciso dar prioridade para isso agora. Calma, eu preciso voltar às minhas origens. Quem está ali comigo no dia a dia, que é a minha família, a minha base. E isso perfeito. acaba nos motivando no trabalho também. Então uma coisa está Exato. super atrelada à outra, né? Perfeito. É isso. Que bacana, show de bola. Bom, agora eu queria também comentar rapidamente a respeito da sua persona nas redes sociais. Você é um grande influenciador no meio digital. Eu curto muito o seu conteúdo, eu acho ele muito específico, acho ele muito certeiro. Você tem ali a característica de sempre responder as caixinhas de pergunta das pessoas, você interage muito com o seu público e você tem um senso de humor muito seu, né, na forma É. de responder. E isso acaba viralizando, né? Como se viralizasse mesmo os seus conteúdos e você conseguisse alcançar públicos maiores com as suas redes sociais. Vi o seu TikTok também, incrível os seus vídeos. Então eu queria que você contasse um pouquinho para gente nessa questão do digital, mais voltado para a sua construção de imagem dentro da internet. Quando foi essa virada de chave para você? Olha só, normalmente problemas geram soluções. Nós passamos por um período terrível de pandemia recente. A pandemia, quando ela começou, no primeiro lockdown, nós tínhamos ali umas 20 lojas já. Nós já tínhamos 20 unidades da MyBroker. Então, falaram assim, ó, vai ter um lockdown. Ninguém sabia o que era aquilo. Pô, um vírus lá da China e gente morrendo e tal, aquele coisa terrível. Então foi um pouco assustador. E o nosso trabalho, ele depende do físico. Eu precisava de levar meus clientes. Tipo, 2% das vendas nossas em geral eram remotas. Ou seja, a maior parte dependia da pessoa estar ali. Então, assim, quando chegou essa informação, me deu uma preocupação muito grande. Então, nós reunimos todos os sócios e a gente falou: olha, a gente tem que atacar o digital, porque a gente não pode parar de vender. Se as visitas estão limitadas agora, a gente tem que dar um jeito de chegar no coração dessas pessoas. E aí, isso me obrigou a pensar em estratégias novas. Eu já fazia um conteúdo digital, eu já fazia vídeos. Só que as pessoas naquele momento, muito delicado e sensível, eu tinha que ter a sensibilidade também de entender que eu não poderia simplesmente começar a oferecer imóvel. O cara estava preocupado se ele ia viver. Ele tinha perdido um parente, ele tinha perdido alguém, e chega um cara lá oferecendo um imóvel, ele fala, você tá doido? Isso não é hora de tentar vender alguma coisa, não. Olha o que a gente está passando. E aí, o que eu pensei? Bom, como eu vou entrar na casa dessas pessoas agora sem explicitamente estar vendendo? Aí eu pensei, vou criar infotenimento. Eu vou criar um conteúdo que seja agradável, que seja interessante, que seja gostoso de assistir, mas que nas entrelinhas ele é uma venda. Então eu comecei a criar um conteúdo mais dinâmico, mais engraçado. Então eu chegava no coração das pessoas por um outro caminho, né? Eu chegava com humor, eu chegava às vezes com uma palavra motivacional. Durante muito tempo, eu chegava cedo, fazia vídeos no meu começo do TikTok. Eu lembro que todo dia eu acordava de madrugada, tipo 5 da manhã, e eu fazia uma oração ali, abençoava o dia da pessoa, olha, que Deus te abençoe e tudo mais. Então, assim, eu fui entrando
por um caminho diferente. Eu queria que as pessoas conhecessem a minha personalidade, que elas me conhecessem, eles gostassem de mim. E aí, aos poucos, eu ia apresentando os imóveis, meio que em segundo plano, né? Então, foi uma estratégia que eu utilizei para ficar tão conhecido. Eu lembro que nos primeiros 30 dias de TikTok, por exemplo, eu ganhei 100 mil seguidores. Nos primeiros 30 dias. Então, eu entendi que aquela linguagem funcionava. Eu comecei a explorar um pouco mais o áudio, né? Comecei a usar uma entonação de voz mais grave, diferente, porque eu queria entrar um pouco mais na mente da pessoa. Então, eu estudei sobre marketing, estudei sobre arquétipos, e foi tudo por causa de um problema. Por causa da necessidade da pandemia, eu me vi obrigado a pensar fora da caixa, a pensar diferente. E deu muito certo, cara. Foi muito bom. Eu lembro que quando eu parei de contar, a gente tinha vendido algo em torno de 44 milhões, só com o TikTok. E aí, isso foi no começo. Então, dali para frente, foi crescendo. Eu ganhei durante muito tempo, uma média de 100 mil seguidores por mês, né? Chegando hoje a 2,9 milhões de seguidores. Deu uma estacionada, porque a rede social ela é o seguinte: se você parar de produzir na mesma velocidade que você produzia, ela para. Ela para de crescer, né? Então, assim, agora, por exemplo, eu tenho que dar uma acelerada novamente. E é bom, cara, toda semana que eu falo assim, não, vou colocar tração na coisa. Aí eu acerto alguns vídeos, viralizo e cresce de novo. Então, assim, é tudo uma questão de dedicar, né? Não tem um crescimento assim, é igual academia, você malha, 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 se você parar, vai perder tudo, muito rápido. Exatamente, exatamente. E rede social é a mesma coisa, trabalho é a mesma coisa. Então, quando você para de colocar foco e energia, a coisa. Mas foi assim, cara, assim que a gente começou, por causa de um problema, né? Eu encontrei essa nova forma. Exato. Eu acho muito bacana porque o seu conteúdo, ele estoura a bolha do mercado imobiliário, É. né? É muito interessante. Então, você realmente consegue ali um engajamento real das pessoas que estão te acompanhando. E o seu TikTok é um case incrível, porque tem muito corretor que não trabalha com as redes sociais, ou trabalha muito pouco. O que que você diria para essa galera? Como começar? O corretor que não tem muita intimidade com as redes sociais. Que dica você conseguiria dar para essa pessoa? Tá, as redes sociais, eu costumo resumir ela em quatro tipos de conteúdos, tá? Normalmente, quando a pessoa pensa assim, vou trabalhar com redes sociais, ele começa a postar imóvel. Por exemplo, ele vende imóvel, ele começa a postar imóvel. E não é esse o caminho, porque, na real, ninguém vai ficar entrando no seu Instagram para ficar vendo imóveis, né? Pode ser que um ou outro entre, mas a ideia para gerar engajamento, você tem que ter quatro tipos de conteúdo. Um, que é o conteúdo viral. Então, ele pode ser de imóveis, ele pode ser de qualquer outra coisa. A intenção dele é única e exclusivamente viralizar. Para quê? Para atrair pessoas, ok? Só atrair não adianta. Quando ele atrai, ele tem que encontrar outros três conteúdos. Lá dentro do seu perfil tem que ter um outro conteúdo que se chama educacional, que é onde você ensina coisas a respeito do seu mercado. Para que a gente faz isso? A gente faz isso, claro, para educar o cliente, para otimizar o processo da venda, sim, mas principalmente para te tornar uma autoridade. Porque quando as pessoas veem que você ensina sobre aquilo, elas começam com o tempo a enxergar, pô, o Ricardo é autoridade nisso. Esse é o segundo tipo de conteúdo. O terceiro tipo de conteúdo é o estilo de vida. O estilo de vida, para que ele serve? Ele serve para conectar as pessoas com você. Porque nas relações humanas, os iguais se atraem, né? Os opostos se repelem. Então é natural que, por exemplo, pessoa que não gosta do que você gosta, vai afastar naturalmente. E tá tudo certo, não precisa querer agradar a todo mundo. Mas as pessoas que gostam do que você gosta, que se identificam com o seu padrão de vida, elas acabam se aproximando. Então é importante que você mostre um pouco da sua vida pessoal, mostre seu lazer, daquilo que agrada a você, a gente chama isso de lifestyle. É importante que você mostre o seu lifestyle para gerar conexão. Então, ó, eu atraí por causa do viral, eu gerei autoridade porque eu ensinei, eu gerei conexão porque eu mostrei meu estilo de vida, e aí, em quarto lugar, a gente faz um pitch, que é quando eu posto os imóveis. Então, o pessoal normalmente só posta esse aqui, que são os imóveis. Tem todo esse caminho para depois postar esse. Então, se o cara fizer esses quatro conteúdos, não necessariamente nessa ordem, eu só estou dizendo que tem que ter esses quatro. Se ele postar esses quatro,
ele já está num caminho muito bacana para ser bem-sucedido. Eu vou destrinchar isso muito melhor, por exemplo, naquelas 3 aulas que vão acontecer nos próximos dias. Lá eu quero, com paciência, falar e durante algumas horas sobre isso, né? Uhum. Muito bacana. Então, assim, realmente existe um caminho, né? Muitas Sim, pessoas veem as redes sociais como uma panfletagem de imóveis, mas as pessoas entram no Instagram para ver a vida dos amigos, para ver os reels engraçadinhos. Então, exato. você precisa estar no meio de todo esse tipo de conteúdo para que você consiga entrar também ali no interesse dessas pessoas que estão Exato. assistindo. De fato, a panfletagem digital, você faz ela também, mas é atrás do tráfego pago. Essa você coloca dinheiro, você coloca grana para que ele alcance mais pessoas. Mas o interessante é que quando você tem o perfil muito bem montado com esses 4 tipos de conteúdo, até seu tráfego pago vai funcionar melhor. Isso. Isso é fato, tá? Ele vai trazer mais resultado para você. Isso, perfeitamente. E, Ricardo, já para gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos acompanhando, corretores iniciantes? Aquela perguntinha clichê, há 13 anos atrás, o que que você diria para si próprio? Certo. O estudo foi algo que eu negligenciei por muito tempo, tá? Então, durante aqueles 2 anos que eu fui corretor de imóveis, eu estudei muito pouco. E quando eu falo estudar, é estudar com consistência. Estudar sobre técnicas de vendas, estudar sobre comportamento humano, estudar sobre mentalidade, sobre finanças. O corretor ele precisa entender o seguinte: ela é uma profissão super bem remunerada, a corretagem. Remunera muito bem, mais do que um médico em meio de carreira, né? Então, assim, mas o médico, ele estudou pra caramba pra estar ali. Se você quer ganhar como um médico ou mais do que um médico, você também vai precisar de estudar. E isso não é muito comum. Eu faço uma pergunta, normalmente ela é constrangedora. Eu chego numa palestra e falo para as pessoas assim: quantos de vocês já leram 5 livros de vendas? Um livro de vendas, e é pouco, gente. Então vai minguando. Assim, ó, quando você chega nos 5 livros, por exemplo, você vê 2, 3 que levantaram a mão numa palestra com 400, 500 pessoas. E aí você começa a entender, pô, as pessoas não estão estudando para valer. E ele trabalha com vendas, ele não estuda sobre vendas? Espera aí, tá muito errado isso. Então, eu acho que a minha principal dica é essa: estude bastante. E algo que está muito latente no meu coração, que eu estou falando para as pessoas também, esse é num cunho mais pessoal, é que nós trabalhamos para vender o lar para as pessoas. Não esqueça o seu próprio lar. Coloque o seu lar como uma prioridade. Então, assim, você que trabalha vendendo o lar das pessoas, não esqueça o seu, né? Isso é realmente algo mais importante. Perfeita a sua colocação, Ricardo. Quero te agradecer imensamente por ter estado conosco aqui hoje. Imagina, que é isso, uma honra para mim. Fiquei muito, muito feliz, uma honra estar com você, poder conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Você Obrigado. é uma grande inspiração para muita gente do mercado Valeu, e continue firme aí nesse caminho que você realmente valeu. é um profissional incrível, tá? Valeu, obrigado. Tamo Sou junto. admirador mesmo. Valeu, meu irmão. Vamos deixar aqui embaixo as redes sociais do Ricardo para vocês se inscreverem na palestra que vai ter dia 23 ao dia 25, acompanharem todos os conteúdos dele. E vamos em frente, pessoal. É isso aí. Sempre para o próximo nível, ok? Agradeço ao Ricardo, agradeço a nossa audiência. E esse foi o nosso terceiro Nunca Foi Sorte, Minha História no Mercado Imobiliário. Até Valeu. o próximo. Tchau, tchau. Até. Tchau.